E aproveitando que você falou de duas coisas. Uma, você falou de pontos críticos. Então, vamos tentar seguir esse raciocínio aí para tentar dar mais clareza para quem tá ouvindo a gente. Beleza, a gente estava falando de uma paciente, de um casal que está fazendo uma FIV, certo? Então, fui lá, coletei os óvulos, fui lá, coletei o sêmen. Ok? Vamos partir para o primeiro momento, que seria a fertilização. Que pode ser por ICSI ou por FIV, como você falou. O que o laboratório pode fazer de bom e ruim, vamos dizer assim, para ajudar na questão da fertilização? O quanto depende... Você entendeu a minha pergunta? Quanto depende do laboratório e o quanto é realmente uma coisa biológica daquele paciente? O que eu quero dizer? A paciente que está ouvindo a gente hoje. Doutora, eu tive uma baixa taxa de fertilização. O quanto que a gente tem que pensar aí na influência do laboratório? Quer falar, Bernardo? Não, pode começar. Vamos inverter agora. Tá bom. Ele Vamos deixa lá. as polêmicas para você. Não, é porque ele é mais direto que eu. Bom, você me perguntou o seguinte: é culpa do laboratório porque não fertilizou direito? Eu não quis falar desse jeito, Edson. Pode ser culpa do laboratório? Gostei. Pode. Conta pra gente. Pode ser culpa do laboratório. Se o laboratório não está bem controlado, o que é um laboratório bem controlado? Que é o que o Bernardo colocou. Se não tem um controle de qualidade bem feito, temperatura das incubadoras, CO2 das incubadoras, oxigênio das incubadoras, placas aquecedoras, onde você manipula as células em temperatura ideal. Pode acontecer de você ter meio de cultura dentro das especificações corretas, não é só dentro do prazo de validade, porque o meio de cultura ele é orgânico, ele estraga muito fácil, né? E no Brasil, a maioria dos meios de cultura no Brasil são importados, então a gente tem um problema com importação. A gente sabe que às vezes para na alfândega, essas coisas. Então a gente tem que ter esse controle. Todo laboratório tem que pedir para seus fornecedores o controle, o log de temperatura dos meios de cultura, para saber se não teve nenhuma alteração fora do laboratório que trouxe para dentro do laboratório e vai impactar no resultado, né? Mas o que a gente fala é o seguinte: quando você tem 50% de taxa de fertilização, geralmente, isso pode ser, e no mesmo dia, no outro paciente, você teve 90%, que é o normal, isso pode ser devido à interação óvulo-espermatozoide. Não estou falando que o problema é do paciente em si, mas pode ser daquela onda folicular, daqueles oócitos, ou daquela coleta de sêmen, ou daquela onda, daquela espermatogênese. Então não dá para atribuir ao paciente uma, entre aspas, culpa, não dá para uma responsabilidade pela baixa taxa de fertilização. Mas a gente sabe que provavelmente o fundo é isso. Quando a gente tem 0% de fertilização, aí nós temos que investigar com uma lupa um pouco maior. Aí a gente vai repassar tudo dentro do laboratório e vai repassar todo o caso do paciente para entender se o que aconteceu aqui com o paciente, ou seja, o que o paciente deu para a gente, que são os gametas, tem uma qualidade suficiente ou estava com uma qualidade inferior, e o que o laboratório fez estava tudo dentro do conforme ou não. Por quê? Porque é uma soma de detalhes. E essa soma de detalhes que gera um resultado ruim. Então, é raro a gente ter falha de fertilização. Assim, deve dar 2%, 1% dos casos. Tá? Mas, toda vez que acontece, sempre é importante revisar tudo. E aí, lembra quando eu falei das clínicas menores que fazem menos e clínicas maiores que fazem mais? Se você faz pouco, né, você não tem tanto padrão para olhar. A vantagem de uma clínica pequena é com relação à segurança. Por quê? Porque eu sei que você só está você aqui nesse dia. Todos os embriologistas sabem o nome de todas as pacientes que são atendidas e conversa e vira amigo. Isso é uma vantagem. A desvantagem é que quando acontece alguma coisa desse tipo, você não tem uma outra comparando ali para falar assim, não, mas... Você pode demorar mais para detectar, né? Exatamente. Então, o que a gente aconselha? A gente aconselha as clínicas, elas acumularem os ciclos, e aí, para o paciente que está ouvindo a gente, é bom ele ter pacientes concomitantes, ou seja, pacientes que vão estar ali na mesma semana,
em dias diferentes, e ele não vai saber nunca disso, mas o laboratório vai saber. É bom ter uma rotina do laboratório e um fluxo. Então, a gente sempre aconselha uma clínica que faz 5, 7 procedimentos por mês, para eles acumularem isso em uma semana, no mês. Para conseguir comparar mesmo, né, esses resultados. Exatamente, para conseguir comparar os resultados e para conseguir fazer com que o laboratório se prepare para esses ciclos dessa semana. Então, você consegue... Aí você pega um meio de cultura mais novo, porque você entra no calendário, tem um monte de fatores aí que influenciam, né? E aí, falando da parte que ajuda, por exemplo, supondo que... Agora eu tô tirando dúvida minha, já tô aqui, gente, né? Vou aproveitar. Supondo que eu tenho uma paciente que, de fato, tem uma taxa de fertilização menor, que a gente vê, por exemplo, em pacientes com SOP, né? Que por mais que elas tenham bastante óvulos, elas acabam fertilizando menos. Tem alguma coisa em laboratório que consiga capacitar, assim, alguma técnica que melhore um boost, assim? Para fertilização? Vários. Conta aí pra gente. Fala aí, Bernardo. Olha, eu queria só comentar antes, assim, essa é uma pergunta muito boa também, Amanda, mas só complementar antes um pouco do que o Edson falou também, que é importante lembrar que, embora o Edson tenha abordado a questão ali dos aspectos laboratoriais, a gente tem também vários fatores que influenciam. Então, assim, o Edson deu um panorama realmente muito técnico, né, sobre toda a parte laboratorial, mas é muito raro disso acontecer associado ao laboratório, né? Como a gente falou ali do começo, o embriologista é um profissional, né, muito virginiano, vamos dizer assim, muito metódico. Então, no laboratório a gente tem muito esses controles de qualidade, tudo mais, e a chance disso tudo acontecer, ela é muito baixa, tá? Associada a essas falhas de fertilizações e por conta do laboratório, ela é muito baixa. Mas elas podem acontecer, inclusive, pelo estímulo ovariano, né? Então, eu sempre comento, assim, em aulas que eu dou, essas coisas assim, eu prestava serviço, eu atuava, assim, eu sempre trabalhei muito viajando no Brasil inteiro, prestando consultorias e serviços no Brasil inteiro. E é interessante que eu trabalhava num laboratório numa cidade, e lá eu tinha, sei lá, uma taxa média de 90% de fertilização. E aí, quando eu viajava para outra cidade, aí eu tinha 82% de fertilização. Mas como que a mesma pessoa, o mesmo profissional embriologista, trabalhando teoricamente com os mesmos equipamentos, você tinha uma diferença dessa de taxa média, né, de fertilização? E aí eu mesmo comecei a investigar isso. Falei, por que minha taxa aqui está mais baixa do que a outra, né, do outro lugar? Aí eu fui ver, tinha diferença nos protocolos de estímulo ovariano que estavam sendo utilizados. Então, a gente tem esse outro fator também, que é um fator aí clínico, né, associado, que pode influenciar, sim, na maturação desses óvulos e na fertilização deles.